Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao canal Primária Sud Vem e Segue-me. E a nossa aula dessa semana é Doutrina e Convênios 81 ao 83. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Vamos correr para a nossa aula, amiguinhos? Correndo. Vamos relembrar o que nós aprendemos na semana anterior? Então, nós aprendemos que Jesus Cristo é nosso guia. Aprendemos que um pouco mais sobre o livro de Apocalipse, que foi escrito, pelo apóstolo João. Aprendemos um pouco mais sobre o quanto o Senhor deseja que sejamos bondosos e generosos com os necessitados. Parabéns para você, se você relembrou comigo esses princípios. E vamos para a nossa aula de hoje? Então, primeiro nós vamos estudar 2 versículos, tá? Onde o Senhor ele faz o chamado para Frederick G. Williams, onde ele estava sendo chamado para ser sumo sacerdote na igreja. Ele ia compor a presidência do sumo sacerdócio e ele seria conselheiro do profeta Joseph Smith. Então, nessa época era chamado de a presidência do sumo sacerdócio, que tempos depois veio chamar a primeira presidência. E então o chamado de Frederick G. Williams nesse momento era um chamado de muita responsabilidade, onde o Senhor estava confiando a ele um grande trabalho. Todo chamado, ele é importante, seja de professor, seja de presidente da estaca, presidente do ramo, bispo, presidente da Sociedade de Socorro, presidente das moças, presidente da primária. Então, todos os chamados, eles são muito importantes. E, muito importante a gente lembrar também, é que ele está falando das chaves do reino. Então, quando ele fala das chaves do reino, ele está falando da autoridade do Senhor para governar a igreja, governar o reino dele aqui na terra. E muito importante é entendermos um pouco mais sobre isso. Então, para governar a Igreja do Senhor aqui na Terra, o que é preciso que a presidência, a primeira presidência, possua? De acordo com o versículo 2, nós acabamos de falar agora. O que é importante que a presidência possua, amiguinhos? O que a presidência deve possuir? Ou melhor, o que a presidência possui. Leu aí de novo? Descobriu? Muito bom! Então, a primeira presidência tem que possuir as chaves, ou seja, a autoridade do sacerdócio. Então, o que faz uma chave? Uma chave, ela abre a porta, certo? E ela vai entrar somente naquela porta a qual ela deve abrir. A chave da minha casa não vai abrir a casa de vocês, tá? A chave que eu abro a porta da sala da minha casa, ela não abre a porta da cozinha. E não vai abrir nenhuma outra casa, porque as chaves ela tem um segredo, Isso aqui é chamado de segredo, ó. É o que vai abrir aquela porta. E o objetivo da chave, então, é esse, abrir a porta. E quando a gente fala de chaves no reino de Deus, a gente está falando da autoridade do sacerdócio, que pode governar a igreja, que pode designar um jovem para servir como missionário, que pode designar pessoas para servirem nos diversos chamados que tem na igreja. As chaves do sacerdócio, elas podem abrir áreas para o evangelho ser proclamado pelos missionários. Então, as chaves do sacerdócio, amiguinhos, são a autoridade que Deus concedeu aos líderes do sacerdócio para dirigir, controlar e governar a utilização do seu sacerdócio na terra. Ok? Um joinha para você que está acompanhando aqui com a gente e que entendeu o que são as chaves do sacerdócio. Ou seja, a autoridade do sacerdócio na terra.
Então, observem quem nós temos aqui. Vocês sabem quem é esse senhor aqui? Quem são esses senhores? Quem é esse simpático senhor? Quem sabe? Escreva aí nos comentários. Então, nós estamos falando do presidente Russell M. Nelson, o atual presidente da igreja. E aqui estão os conselheiros dele, né? A atual primeira presidência. E Jesus Cristo, ele possui todas as chaves do sacerdócio de sua igreja. Ele conferiu a cada um dos seus apóstolos todas as chaves pertencentes ao reino de Deus. O mais antigo dentre os apóstolos vivos, ou seja, o presidente da igreja, é a única pessoa na terra, amiguinhos, única, autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio. Então, por mais que todos da primeira presidência são chamados de presidentes da igreja, né? Nós temos esse respeito e os chamamos assim, somente o profeta, ou seja, o apóstolo mais antigo, ele possui todas as chaves do reino, todas as chaves do sacerdócio. E o que significa, né? Vamos entender um pouquinho mais. Aqui nós estamos com todos os 15 apóstolos, o coro dos 12, composto por esses 12 homens. Aqui nós temos a primeira presidência e aqui nós temos o presidente da igreja, presidente Russell M. Nelson, o que possui todas as chaves hoje para administrar os assuntos do reino de Deus na terra. Acima dele é Jesus Cristo, que possui toda a autoridade no reino, toda a autoridade para administrar o reino dele aqui na terra. Então, esses homens, né, todos esses, eles agem de acordo com a jurisdição do sacerdócio concedida a eles. E a primeira presidência, composta por esses três aqui, como nós mostramos anteriormente, é quem administra todos os assuntos do reino sob a direção de presidente Nelson, que é quem possui todas as chaves do reino. Acima dele é Jesus Cristo, tá? Então, todos eles são chamados de apóstolos, videntes, reveladores e profetas, mas somente um por vez que tem todas as chaves do reino. Sempre o mais antigo de apostolado. E sempre será o presidente da igreja. Tá bom? Ok, então tem uma outra escritura que nós vamos compartilhar, que diz: portanto, em verdade reconheço e abençoá-lo-ei, como também a ti, se fores fiel no conselho, no cargo para o qual te designei, com oração constante, em voz alta e em teu coração, em público e em particular, também em teu ministério, proclamando o evangelho na terra dos vivos e entre teus irmãos. Aqui, um conselho muito especial que eu destaquei e que vocês estão vendo por essas imagens aqui, diz respeito ao princípio da oração, certo? Nós estamos vendo várias crianças orando ao Senhor, em reverência de olhinhos fechados, mãozinhas fechadinhas, mãozinhas juntas ou cruzadas, né? Então, nós precisamos ter essa reverência. A oração é algo muito importante. É o momento que nós falamos com o Pai Celestial. E todos nós devemos orar todos os dias. A todo momento em nossos pensamentos nós precisamos conversar com o Pai Celestial. O dia todo nós podemos conversar com o Pai Celestial. E vamos aprender um hino sobre oração. Então, a oração a gente começa chamando o Pai Celestial, porque nós queremos falar com Ele. E quem intermedia a nossa oração é Jesus Cristo.
Então a gente começa chamando pelo Pai Celestial, porque a gente quer falar com Ele. A gente vai agradecer por tudo que a gente tem recebido. Vamos agradecer por todas as bênçãos. Tudo que a gente sentiu desejo de agradecer no momento, né? Nós vamos agradecer ao Senhor. A seguir, nós vamos pedir o que nós precisamos do Senhor, da ajuda dEle, da proteção dEle. E após chamarmos ao Senhor, agradecer e pedir por bênçãos, nós vamos encerrar nossa oração em nome de Jesus Cristo. Então eu vou colocar um hino que se chama Ó Pai querido, dou graças. Esse é um hino da primária, tá? Para a gente aprender um pouco mais sobre o Evangelho através da canção. Muito bom, eu gosto muito desse hino. Ele nos mostra um pouquinho sobre o que nós precisamos fazer quando oramos ao Senhor. Agradecer, pedir por algumas bênçãos e encerrar em nome de Jesus Cristo. Outra escritura que nós vamos compartilhar na nossa aula é essa aqui. Portanto, ser fiel, ocupa o cargo para o qual te designei. Socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Então, aqui nós temos várias oportunidades que nós podemos socorrer alguém, que nós podemos ajudar alguém. Além desse tipo de ajuda, uma outra ajuda muito importante é para as pessoas que se afastaram do Evangelho, para aqueles que não seguraram na barra de ferro, né, que é conhecida como a palavra de Deus, a barra de ferro. Eu trouxe aqui aquela gravura do sonho de Leí, onde muitos se desviaram do caminho e estavam do outro lado, né, rindo, zoando, zombando das pessoas que estavam se achegando à árvore da vida. E muitos, por darem atenção, começavam também a se afastar. Aqui está a barra de ferro, aqui está a árvore da vida que Leí teve sonho, cujo fruto era mais precioso que todos. Porém, muitos largaram essa barra de ferro. Muitos não permaneceram fiéis. Muitos hoje não estão fiéis, não estão mais firmes, não estão segurando na barra de ferro. E em Doutrina e Convênios 81:5, esse versículo que nós compartilhamos, deve ser interpretado como a exortação que o Senhor fez a Frederick G. Williams de fortalecer os fracos, ou seja, socorrer os fracos, encorajar os que estão exaustos ou desanimados, erguer as mãos que pendem,
ou seja, dar coragem e força aos que têm joelhos fracos e coração temeroso. Nós vamos encontrar muitos que não estão mais presentes no Evangelho, e a esses nós precisamos estender os nossos socorros para fortalecê-los, para encorajá-los e para erguer a todos que estão com o coração temerosos. Precisamos fazer isso conosco primeiramente, com a nossa família e com todos os demais. Essa é uma das nossas metas para essa semana, amiguinhos. Ir atrás, através de mensagens, de telefone, de WhatsApp, ir atrás de alguém que não está mais tão firme no Evangelho. E outra escritura, para a gente finalizar, que eu gosto muito, Doutrina e Convênios 82:10. Minha mãe também gostava muito dessa escritura. E diz o seguinte: Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. É como nossos filhos terrenos. Nós temos algumas obrigações que nós temos para com nossos filhos, e eles têm algumas obrigações para com nós, os pais. E dependendo do que eles fazem ou deixam de fazer, nós não temos uma obrigatoriedade. Por exemplo, se você fizer as suas tarefas, você pode jogar videogame, pode assistir TV, mas se não fizer a tarefa, não vai ter essa promessa. Com o Senhor, Ele também nos dá a promessa de bênçãos, bênçãos eternas, bênçãos espirituais, bênçãos materiais também. Muito importante que Ele fala que Ele está obrigado quando nós fazemos o que Ele diz. Mas, por outro lado, quando nós decidimos não obedecer, o Senhor não tem promessa de nos abençoar mais. Nós fazemos com que essa promessa cesse em nossas vidas quando nós não queremos obedecer ao Senhor. Então, eu gosto muito dessa escritura que está ligada ao tema da nossa aula, pois quanto mais o Senhor Ele nos dá, quanto mais o Senhor nos concede, a nossa responsabilidade ela vai ser maior. E ao mesmo tempo o Senhor Ele vai estar sempre obrigado a nos abençoar se cumprirmos com todas as nossas responsabilidades. Então Deus nos dá mandamentos para nos abençoar. É o princípio que nós aprendemos dessa escritura, amiguinhos. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre o Evangelho. Se você gostou, deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e até a próxima semana, amiguinhos. Um abraço para vocês. Até mais, tchauzinho.